Pessoal, está na hora da gente enfrentar inciso por inciso do artigo 1015. E claro, a primeira hipótese ali prevista para a interposição do recurso de agravo de instrumento é decisão que versa sobre tutela provisória. Vamos ao texto legal, por favor. Está ali, ó. Cabe agravo de instrumento quando decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Senhores, primeira hipótese prevista no artigo 1015, toda decisão que versar sobre tutela provisória será objeto de agravo de instrumento. E devemos ter como referência, entretanto, que o legislador não limita a utilização do agravo de instrumento contra as decisões decorrentes e derivadas ali do artigo 294 ao 311, porque na geografia do novo Código, dele artigo 294 até o 311, nós temos essa parte de tutelas provisórias, beleza? Logo, senhores, não apenas aquelas decisões que tenham como base esses artigos são atacáveis por agravo de instrumento. A gente tem muito hábito de utilizar uma expressão que quem me conhece já sabe que eu sou muito crítico na hora da utilização dela, ok? Que é ali a expressão liminar. E qual é a visão crítica que muitas vezes eu coloco para os meus alunos, para aqueles que a gente discute sobre liminar, e que a galera idealiza que liminar é uma natureza jurídica de uma decisão, quando nunca foi. Decisão liminar, senhores, pressupõe que o juiz ali esteja decidindo in limine litis, ou seja, no início da lide, no início do processo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, dentro desse viés, cara, o que aqui nós temos em pregação é que outras decisões que não previstas dos 294 ao 311, mas que tenham natureza jurídica de tutelas provisórias, cautelares ou antecipadas, de urgência ou de evidência, também são desafiadas por recurso de agravo de instrumento. Continuemos, porque a gente traz alguns exemplos. Como exemplo, pode ser visto o artigo 562, que permite ao juiz conceder liminarmente a reintegração ou manutenção de posse. Mencionada decisão nada mais é que uma tutela provisória de natureza antecipatória e baseada num juízo de evidência, inclusive, já que não se exige a urgência para a concessão da reintegração ou manutenção liminarmente pelo magistrado. Logo, senhores, o que a gente tem aqui são decisões que tenham natureza jurídica de tutela provisória. Alimentos provisionais, outro exemplo. A liminar lá no mandado de segurança, outro exemplo. E vários outros que a gente tem dentro do Código de Processo Civil e em legislação extravagante. Toda decisão que tenha natureza cautelar antecipada, baseada numa urgência e numa evidência, mesmo que não previstas 294 a 311, são decisões de tutelas provisórias. Contra elas, sendo possível, portanto, a interposição de recurso de agravo de instrumento. Ok? Bom, só que muitas vezes na prática processual, e é isso aqui agora que eu quero comentar com os senhores, existe uma mania, digamos assim, de alguns magistrados, de postergar justamente a concessão ou não da tutela requerida para momento posterior, muitas vezes depois da contestação. Não sei se alguém aí já enfrentou esse troço, velho, que é justamente o magistrado, diante de uma petição inicial com requerimento lá, de repente, de uma tutela antecipada, até mesmo de urgência, virar e falar o seguinte: reservo-me o direito de... Desculpa, é revolta. Reservo-me o direito de conceder ou não a tutela pretendida após contestação. Puta merda! Senhores, muitas vezes é uma matéria de urgência e ele que deveria analisá-la para conceder amparando o direito de alguém, ou não, para me abrir a oportunidade, inclusive, de levar ao tribunal e o tribunal conceder. Ele fala que se reserva o direito de, sendo que de repente o cidadão merece uma tutela de urgência do poder e aquele que sentado está na cadeira
se recusa simplesmente a decidir, senhores, criando com isso uma tentativa de privar o cidadão, o seu advogado, de levar essa discussão, se for o caso, ao tribunal. Aí você vê um monte de gente morrendo em fila de hospital por falta de tratamento adequado, porque foi solicitado ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário simplesmente se omite, e várias outras situações. Porque aquele que sentar está atrás da cadeira, simplesmente por algum motivo da vida, fala: reserve-me o direito. O seu direito, juiz, melhor, a sua obrigação é, havendo o requerimento, conceder ou não. Beleza? Se não existem ali os pressupostos necessários e suficientes, simplesmente afirme: no presente momento não vejo como presente os pressupostos. Ok? E indefiro, para que a parte tenha o direito, até se for o caso, de ir ao tribunal. E aí, então, fica aqui a discussão, que nós vamos enfrentá-la. Senhores, essas manifestações que cada vez se tornam mais corriqueiras de alguns do nosso Poder Judiciário, seriam decisões que, eventualmente, poderiam ser atacadas por recurso de agravo de instrumento? Bom, joga. Tá ali, ó. Eu abri um tópico específico, senhores, para que a gente possa apresentar essa discussão. Uma interpretação analógica. Lembra do bloco de aula passado? Onde a gente pregou justamente a analogia como meio científico válido de ampliação das hipóteses de utilização do recurso de agravo de instrumento? Vamos lá. Uma interpretação analógica dessa hipótese de cabimento admite a conclusão pelo cabimento de agravo de instrumento, diz o professor Daniel Assunção, contra decisão que, aqui é o estagiário, beleza? Que posterga a análise do pedido de tutela provisória feito liminarmente para momento posterior, invariavelmente após a contestação. Afinal, a decisão, ainda que indiretamente, versa sobre tutela provisória. E o item 1 do artigo 1015, que é esse que nós estamos aqui a discutir, cara, não fala que é cabível agravo de instrumento contra a decisão que concede ou denega a tutela provisória. Fala que toda decisão que versar sobre tutela provisória é atacável por recurso de agravo de instrumento. Continuemos. Uma interpretação analógica dessa hipótese de cabimento admite a conclusão pelo cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória feito liminarmente para momento posterior, invariavelmente após a contestação, afinal, ainda que indiretamente, versa sobre tutela provisória. Cumpre lembrar que essa decisão se tornará ainda mais dramática no procedimento comum criado pelo novo Código de Processo Civil, já que o réu será citado, ao menos em regra, a comparecer à audiência de conciliação e mediação, sendo apresentada a contestação apenas se for frustrada a solução consensual do conflito. Botando os olhos na realidade processual atual, o Daniel percebe muito que hoje o prazo de contestação não está aqui, senhores, está ali, ó, está longe, está depois da audiência. Imagina uma situação de urgência em que o cidadão precise de uma decisão do Poder Judiciário e ele, magistrado, dita que ele tem o direito de decidir isso depois da contestação. Ele não tem esse direito, senhores. Ele tem a obrigação, por ser um funcionário público do Estado, de cumprir aquilo que a lei determina. E a lei determina que ele decida. E que ele decida numa situação de urgência imediatamente. Não postergue, como se o processo fosse dele, ok? E não o é. Desculpa a revolta, reforço o que eu estou falando. Beleza. Ali, senhores, professor Anaquém de Assis. Na prática, a postergação equivale ao indeferimento da medida inaudita altera a parte. Razoável entendimento, portanto, que sustenta
o cabimento da medida nesse caso, ok? Percebam, eu trouxe aqui a debate justamente a ideia de dois grandes doutrinadores do direito brasileiro, pregando, senhores, que essa manifestação do magistrado que posterga para momento futuro, justamente a análise, ok? Dessa situação do requerimento de tutela provisória, é decisão interlocutória contra a qual cabe recurso de agravo de instrumento, competindo a nós, advogados, atuarmos positivamente e, portanto, recorrermos dessas decisões. Portanto, senhores, toda decisão que versar sobre tutela provisória é atacável por recurso de agravo de instrumento.